Glória a Deus, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém! Aleluia! Já louvamos ao Senhor, já glorificamos a Ele. Agora é a hora da palavra. Creio que Deus vai continuar falando conosco. Último culto do ano de 2020. Glória a Deus. Eu creio que Deus ainda tem muitas coisas a fazer no ano que está por vir. Como o pastor já disse, permanecer na posição que Ele tem nos mandado ficar, porque provas vêm, mas eu creio também que as bênçãos do Senhor é sobre a nossa vida, amém? Aleluia, abra sua Bíblia Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, uma palavra bem conhecida, não vou demorar. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, palavra bem conhecida pela igreja, por todos. Amém? Marcos 4, versículo 35 ao 41. Glória a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um que está nos assistindo nesta manhã. Como o pastor já disse, a Lucileia, Elisângela, entre outras pessoas que estão nos assistindo, amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como eu disse, é um texto bem conhecido por toda a igreja, por todos aqueles que estão nos assistindo nesta manhã. Glória a Deus. E do capítulo 4, do versículo 35 ao capítulo 5, ao versículo 43, vai mostrar 4 milagres a qual Jesus ele faz. Vai mostrar 4 vitórias a qual Jesus tem em sua vida. Jesus teve durante estes capítulos, do versículo 35 ao capítulo 5 ao versículo 43, Jesus ele vai ter vitórias sobre perigos, sobre tempestades, como lemos. Jesus vai ter vitórias sobre os demônios. Jesus ele vai ter vitórias sobre as enfermidades, e Jesus ele tem vitórias sobre a morte. Então, são do capítulo 4, do versículo 35 ao capítulo 5 ao versículo 43, podemos aprender lições inseridas neste texto. E no capítulo 4, onde lemos, Jesus ele vai falar ao povo por parábolas. Parábola significa pôr ao lado, comparar, ou seja, Jesus ele direcionava o povo por parábolas. Ele contava uma história ilustrando outra história, com um propósito, com a finalidade de trazer ensinamentos espirituais. É para isso que serve a parábola. A parábola é colocar ao lado, comparar, ou seja, Jesus contava uma história comparando com outra história, com o propósito de trazer lições para aqueles que o ouviam.
E no capítulo 4, Jesus ele está contando estas parábolas, trazendo lições para aqueles que estavam o ouvindo. E a partir do versículo 35, a lição agora ela muda, porque até então, o versículo 34, a lição que foi dada aos discípulos, a lição que foi dada àqueles que estavam ouvindo a Jesus, eram lições apenas literais, lições apenas que você ouvia e para depois cumprir aquilo que foi ensinado. Mas no versículo 35 não, muda. Agora a lição ela é prática. É uma lição que é feita, ou melhor, ensinada na prática. Jesus, depois de contar as parábolas, a Bíblia diz que ele diz ao povo para ir para a outra margem, atravessar para o outro lado. Este outro lado era a Galileia. E conforme eles vão atravessando, a Bíblia diz que vai se levantar um grande temporal sobre o barco ao qual eles estavam. E diante deste texto eu estava meditando, eu estava refletindo sobre esta lição do versículo 35 ao versículo 41, quando Jesus está no barco com os discípulos, sobre esta lição que ele vai dar aos discípulos neste contexto. Eu estava refletindo que o ano de 2020, como o Guilherme disse, foi um ano de aprendizado para todos nós. Foi um ano de aprendizado para a igreja de Cristo. Aleluia, Deus. Cristo é por isso que ele é chamado de mestre, porque ele tem o prazer de nos ensinar. Ele tem o prazer de ensinar aqueles que o ouvem, com o propósito de nos fazer andar pelos seus caminhos, com o propósito de alcançarmos as bênçãos que ele já tem prometido a nós. Então esse ano de 2020 foi um ano de ensinamento para muitas pessoas. Aleluia. Foi um ano onde aquele que não amava teve que aprender a amar. Foi um ano que aquele que não gostava de estar em comunhão com algumas pessoas, principalmente com a família, teve que aprender a estar em comunhão com a família. Foi um ano onde o Senhor, com tudo isso que veio sobre a terra, nos ensinou e ainda está nos ensinando que a soberania dele é muito maior do que as nossas vontades. Então foi um ano de aprendizado. E quando o Senhor, o Espírito me levou neste texto, aí quando eu li, eu vejo que Jesus, ele tinha prazer de ensinar aqueles que o ouviam a ele, com o propósito de crescer espiritualmente, com o propósito de se fortalecer na fé, com o propósito não de matar, mas de dar vida para aquele que está morto. E muitos deste ano que tem passado não entenderam que isso que estamos passando e que veio sobre o mundo foi apenas para nos ensinar, para nos dar crescimento, para nos forjar para o que está por vir. Muitos ainda não compreenderam que o que nós estamos passando é apenas um ensinamento, é uma lição prática da parte de Deus para a igreja de Cristo. Verdade, meu Deus. Muitos ainda não compreenderam que isso que veio não é para a morte, pelo contrário, é para avivar a igreja de Cristo, para fazer com que a igreja fique a cada dia mais forte. Aleluia. Então este ano de 2020 foi um ano de aprendizado nas nossas vidas. Foi um ano que, se nós refletimos, tivemos que mudar muitos hábitos nas nossas vidas. Tivemos que mudar muitas coisas no nosso cotidiano e principalmente no nosso caráter. Então não veja isto que está acontecendo aí no mundo, isto que veio sobre nós, não veja isso como um pesar de Deus para te abater. Pelo contrário, é para te ensinar, é para forjar o seu caráter, é para forjar a sua fé, é para te fazer se alicerçar mais ainda, é para te fazer dobrar os teus joelhos e falar para Deus que você é totalmente dependente de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus, Santo, Santo.
Porque muitos estavam lá em cima, achando que estavam sobre todos e sobre todos. Só que Deus mostra que Ele é soberano, que Ele tem um controle sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Que não adianta a pessoa ser PhD em qualquer estudo, não adianta ser o maior rico ou morar na melhor mansão. Deus, Ele sempre vai preparar uma situação para abater o soberbo e levantar e abençoar os humildes. Então, neste texto é um texto de aprendizado para os discípulos. Jesus, após ensinar por parábolas, eles pede para atravessar para o outro lado, para o mar da Galileia, para a região da Galileia. E durante a viagem havia, ou melhor, houve uma tempestade durante a viagem. Porque Evangelho é isso. Evangelho, podemos colocar que estamos em uma viagem sobre a face da terra. Nós estamos de passagem sobre este mundo. E como toda viagem, vai haver tribulações, perseguições, momentos difíceis sobre a vida do cristão. Mas há uma diferença sobre aquele que está nesta viagem chamada vida. A diferença é: aquele que está com Cristo vai passar por tudo isso, mas no final vai obter vitórias. E aquele que está sem Cristo vai passar pelas mesmas tribulações, mas o final não será o mesmo daquele que está com Cristo Jesus. Há uma diferença. O Evangelho de Cristo é isso. É saber que iremos passar por tribulações, por provações, que iremos passar por momentos difíceis. Porém, é saber que se Cristo está conosco no barco, Ele garante a nossa chegada até o outro lado. Aleluia, Jesus, graças a Deus, Jesus. É isso que ainda nós não entendemos e nós não compreendemos. Que nós temos um destino final, qual o céu, o reino de Deus. Aí vem as tribulações, vem as tempestades, nós preferimos sair do barco ao invés de seguir dentro do barco com Cristo. É por isso que muitos estão abandonando o Evangelho, estão dando tanta ênfase, estão dando tanto, vamos assim dizer, tanta ênfase para as provas, estão colocando acima de tudo as provas, ao invés de colocar Deus que está no barco. É por isso que muitos estão saindo da presença de Deus, porque ainda não entenderam que por estar com Cristo no barco não significa que seremos guardados de todas as provações. Pelo contrário, quanto mais nos aproximamos de Cristo e quanto mais nós estamos com Ele, mais o diabo vai se levantar, mais as tribulações elas vão vir, Guilherme. Porque qual é o intuito do inferno? É nos afastar de Deus, é nos colocar para longe de Deus, é fazer com que a igreja cada dia se esfrie mais, esteja tão distante de Deus que perca a sua salvação. Este é o intuito do diabo. É por isso que quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais as tribulações vão vir. Quanto mais nós estamos com Ele, quanto mais nós oramos, quanto mais nós jejuamos, quanto mais nós nos consagramos, mais o diabo vai levantar pessoas e situações para nos distrair e para nos fazer perder a comunhão com Deus. Então as tribulações são normais. Enquanto o teu pé estiver pisando nesta terra, entenda, você vai passar por muitas coisas. Enquanto o teu pé ainda não for tirado desta terra e for levado aos céus, ainda vai ter muitas tribulações que você irá passar. E a Bíblia diz que se levantou um grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E
Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Aí vem os discípulos rogando a ele, ou melhor, fazendo um questionamento, acordando ele de uma forma em questão, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Claro que Jesus se importa com o que nós estamos passando. Claro que Jesus se importa com o que o mundo está passando. O fato não é o que nós estamos passando ou o que nós vamos passar. O fato é a quem nós vamos recorrer durante as tribulações e durante as aflições. Muitos estão escolhendo recorrer a muitas outras pessoas e a muitas coisas, menos ao Senhor Jesus. Por mais que seja com um questionamento: Senhor, até quando eu vou passar por isso? É melhor chegar diante de Deus, diante do Senhor Jesus, com questionamentos, mas chegar diante dele, do que ir para outro lugar e não chegar perto de Deus. Aleluia. Precisamos entender que a questão não é a prova, não é as tribulações, mas é quem está conosco durante as tribulações. A questão não é o quanto nós iremos sofrer ou padecer por causa do Evangelho de Cristo, mas é o quem está conosco através do Evangelho. Paulo disse que ele se gloriava não no que ele fazia por causa do Evangelho, mas ele se gloriava nas tribulações que ele passou ou que ele passava. Paulo disse que ele se gloriava na cruz de Cristo por ser crucificado junto com o Senhor Jesus. Ou seja, Paulo entendeu que as tribulações faziam parte ou faz parte da vida do cristão. Porque é melhor passar por tribulações com Cristo do que passar por tribulações sem Cristo. Então nós não estamos isentos de tempestades, de tribulações. Todos nós iremos passar. Mas a pergunta nesta manhã é: quem está conosco durante todas as tribulações que nós iremos passar? Quem esteve com você durante este ano de 2020? Quem, aleluia, esteve pegado em suas mãos quando você estava passando por dificuldades? A quem você recorreu durante este ano de 2020, quando você passou o pior momento da sua vida? A quem nós oramos ou a quem nós questionamos quando nós passamos por situações complicadas? Jesus nesta manhã nos ensina que o Evangelho de Cristo é uma viagem, e que nesta viagem não seremos isentos de passar por tribulações e por tempestades. Mas Ele também nos ensina que Ele ainda está no barco. E se Ele ainda está no barco, pode ter certeza que a chegada até o outro lado é garantida. Nós devemos abrir mais os nossos olhos e compreender mais que o que aquele, ou não aquilo, aquele que está conosco é maior do que tudo aquilo que nós vamos passar. E que se ainda perdermos a nossa vida, nós estaremos nos seus braços. É Deus Todo-Poderoso, aleluia. Glória a Deus, filha. Então, quando os discípulos questionam: mestre, não te importa que pereçamos? A Bíblia diz que ele, despertando, ele repreende o vento e pede para que o vento se aquiete, e repreende o mar, dizendo: cala-te. E a Bíblia diz que houve grande bonança. Essa questão de bonança aqui, que significa calmaria, é uma questão que nós devemos analisar, refletir, e não pegar isso como uma alegria que não terá fim. Porque quando nós lemos e houve grande bonança, muitas das vezes nós lemos, pregamos
que o que nós passamos vai haver bonança, calmaria e que nunca mais vai haver tribulação. Não, a bonança aqui foi no momento, ou seja, vai haver momentos de calmaria nas nossas vidas, vai haver momentos de bonança, vai ter momentos que Deus vai dar um basta na tribulação, na tempestade, no vento, mas não é o fim. Ainda vai haver muitas coisas, Silvana, e nós confundimos. Às vezes nós queremos massagear o ego da igreja e trazendo uma palavra, ó, vai haver bonança, vai haver calmaria e não vai haver mais tribulação. Não, é mentira. Vai haver bonança, sim, vai ter momentos de calmaria, porém ainda vai ter momentos de tribulações em nossas vidas. É verdade. Aqui foi apenas um momento, foi um momento que os discípulos estavam passando, e é o que Deus está falando para a gente nesta manhã. O ano de 2021 está por vir. Vai ter tribulações, vai ter tempestade, vai haver perseguições, muitas coisas ainda vão vir sobre a igreja. Mas Jesus está falando que também vai haver bonança, vai haver calmaria. É nisso que nós devemos nos apegar nesta manhã. É isto que é o Evangelho. Enquanto estivermos sobre a face da terra, enquanto a igreja ainda estiver na terra, ela deve entender que vai haver bonança, vai haver calmaria, mas que vai haver muitos levantes contra a vida da igreja de Cristo. E se nós formos, e se a gente seguir nesta visão, nós não vamos cair, pelo contrário, nós vamos a cada dia forjar a nossa fé. De que maneira? Hoje eu estou bem, mas eu sei que amanhã vai haver tribulações, pode haver perseguições, mas o crente que está firmado na palavra, mesmo sabendo que vai haver tribulações, tempestades, ele também sabe que da mesma forma que Jesus, ele trouxe bonança para os discípulos naquele momento, vai haver também bonança para o nosso tempo. E a bonança que toda a igreja espera é qual? O arrebatamento. A vida é dessa maneira. É como viver picos e depressões ao mesmo tempo. Somos seres humanos, e se nós não aprendermos a lidar com as provações, nós não vamos conseguir chegar até a bonança. Você que está me assistindo, o Evangelho de Cristo é isso. Se você não conseguir entender que haverá tribulações, provas, tempestades, ventos, e você desistir e largar tudo por causa disso, jamais você irá viver as plenitudes das bênçãos de Deus. Aleluia! Então, igreja de Cristo, nesta manhã entenda que se a ordem veio de Cristo para irmos até o outro lado, nós iremos chegar. Existem motivos para você não desistir. Quais? Primeiro, a ordem foi de Jesus. Segundo, Jesus é quem está no barco. E terceiro, se Jesus esteve calmo aqui, nos ensinando que Ele era maior do que a tempestade, porque nós iremos nos desesperar. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Jesus permaneceu calmo. E da mesma forma que Ele estava calmo dormindo, Ele apenas levantou com uma calmaria e disse: mar, cala-te, vento, aquieta-te. Glória a Deus. Somos seguidores de Cristo. Aleluia. E nos desesperamos por tão pouca coisa. Seguimos um evangelho que sabemos que vai haver vitórias, mas nos desesperamos por tão pouca coisa. Vivemos em uma geração que os cristãos temem a morte. Como pode isso? Não devemos temer a morte. Talvez você tinha uma ideia diferente, mas eu estou dizendo, a igreja não deve temer a morte. Pelo contrário, como Paulo disse, que o viver para ele era Cristo, mas o morrer era ganho.
O cristão verdadeiro, fiel, que está firmado na palavra, que está vivendo uma vida de santidade, ele não deve temer a morte. Ele não deve temer as tribulações, pelo contrário, ele deve glorificar a Deus por passar por tribulações. Esta é a verdade. Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jeová. Leia a carta de Tiago e você vai ver o que Tiago diz sobre as provações. Aleluia. Devemos dar glória pelo que nós estamos passando. Santo, santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Devemos dar glória pelo que nós iremos passar. Glória a Deus, aleluia. Porque quanto mais as coisas se apertam, significa que mais com pressa Deus está por vir para buscar a sua igreja. Jesus, nós cremos, Senhor. E após que Jesus acalma a tempestade e houve bonança naquele momento, a Bíblia diz que Jesus direciona ele e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A fé aqui dos discípulos, ela foi testada. Como eu disse, aqui a lição de Jesus para os discípulos foi uma lição prática. Foi uma lição não apenas de ouvir, mas uma lição aonde eles deviam haver prática naquilo que eles estavam ouvindo. E foi o que Jesus fez com eles. Jesus disse: ainda não tendes fé? Ou seja, vocês já viram eu fazer tantas coisas, mas ainda duvidam. Jesus, ele puxa a orelha dos discípulos, a questão da fé, e ele também puxa as nossas orelhas hoje, neste culto, porque às vezes vivemos uma fé tão superficial, tão sobre a margem, e não uma fé profunda. A fé superficial é aquela que nós só acreditamos quando tudo está bem. Aí você diz: não, está acontecendo isso porque é por meio da minha fé. Mas quando tudo vai mal, aí você já não acredita mais, a sua fé é abalada. Que fé é essa? Quando Jesus chega para Marta e Maria no capítulo 11 de João, elas duvidam. Quando ele diz: tirai a pedra, elas questionam que já era de 4 dias. Aí Jesus diz: eu não disse que se vocês crerem, veriam a glória de Deus? Ou seja, que crer é esse? Que eu só creio enquanto Lázaro está vivo, mas quando Lázaro está morto eu já não creio mais. Que fé é essa? Que eu só tenho fé quando tudo está bem, quando tudo está na calmaria, mas quando vem a tempestade, vem as aflições, eu já não tenho mais fé, a minha fé vai titubear. Isso não é fé. Aleluia. Na outra tempestade, Jesus falou a mesma coisa para Pedro. Quando Pedro está afundando no mar, Jesus estende a mão, levanta Pedro, e ele faz a mesma pergunta: ainda não tendes fé? Então a nossa fé, ela não deve ser uma fé superficial. Ou seja, não devemos ter fé apenas quando tudo está bem. Pelo contrário, é você, eu, nós que não entendemos que nesse ano de 2020 a nossa fé foi testada, foi provada, e muitos foram reprovados neste ano de 2020. Era uma fé que, enquanto 2019 estava todos os projetos acontecendo da maneira que eles queriam, a fé estava lá em cima. Mas chegou o ano de 2020, quando todos foram provados, a fé de muitos foram abaladas e negaram a fé. E até hoje muitos estão negando a fé. Que fé é essa que nós estamos declarando para Cristo Jesus? Não, a fé não é quando tudo apenas vai bem. A fé verdadeira bíblica é saber que eu posso pegar o Covid-19, mas eu creio que Cristo pode me livrar desta doença. Esta é a verdadeira fé. A fé, pode ter certeza, você não vai exercitar a sua fé quando tudo está bem. A sua fé só é exercitada quando
tudo está indo de mal a pior. Aí é que Deus do céu, Ele olha e diz: agora eu quero ver qual profundidade esta pessoa tem, qual profundidade é a fé desta pessoa. Como os discípulos disseram: Senhor, mestre, não te importa que pereçamos? Importa. Deus está vendo o que você está passando. Deus sabe das dificuldades que você está passando. Porém, é que ainda você não entendeu. Nós ainda não entendemos que nós estamos sendo provados para ser aprovados amanhã. Nós estamos sendo ensinados. E por que ser ensinado desta forma? Porque aquilo que é jogado, forjado no fogo, ele se torna precioso, ele se torna um algo ou uma pessoa diferente daqueles que não passam e não conseguem suportar as tribulações. Amém? Glória a Deus. Então nesta manhã, entenda que a sua vida, ela é uma viagem, é uma jornada com destino para outro lado. Nesta manhã, abra os seus olhos espirituais e se transporte para dentro deste contexto. Se coloque no lugar dos discípulos, mas em uma visão espiritual. Você está nesta margem e Jesus está te chamando para ir, para atravessar até o outro lado, até a outra margem. Se transporte para dentro do texto de uma maneira espiritual. O barco é a sua vida e Jesus está no seu barco. E Jesus está dizendo para você nesta manhã: ei, vai haver tempestades. Vai se levantar muitos ventos ainda no ano de 2021. E eu não tenho medo de dizer isso. Eu não estou aqui para massagear ego, nem para pregar um evangelho falso. Não, pelo contrário, eu estou te dizendo que o ano de 2021 haverá ainda muitas coisas que irão assustar muitas pessoas, mas eu te garanto também que vai haver muitos momentos de bonança e de calmaria sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. Então, com a visão espiritual, pelo amor de Deus, não pule deste barco. Ainda que você se desespere, não deixe o Evangelho de Cristo, mas permaneça até o outro lado. Glória a Deus. Exercite a sua fé. Exercite a cada dia aquilo